Então, no século XVII, 1600 para 1700, se desenvolveu aquilo que vocês conhecem como áreas de prazer, né? É daí que vem a geisha, uma mulher que vive exclusivamente para todos os prazeres, né? Não somente sensuais, mas do bom gosto, da música, da elegância, né? Do bem viver, né? Pouca gente sabe do outro lado, dos atores de teatro que faziam o mesmo papel que as geishas faziam. Então havia dois caminhos do amor, o caminho das mulheres e o caminho dos garotos. Então esses atores, tá, que, assim como na China, né, o teatro baniram as mulheres do teatro, as mulheres que atuavam, portanto os homens tiveram que atuar nos papéis femininos. Quem fazia os papéis femininos em primeira instância eram os jovenzinhos. E daí começa essa tradição, né, dos garotos jovens, né, que hoje vai dar, digamos, no gay, né, poderia ser uma das raízes do gay. Então seria esse garoto que é chamado de wakachu, né? Wakachu simplesmente quer dizer gente jovem, um rapaz jovem. Eles iniciaram então na área de teatro. Então, na área de teatro havia os jovenzinhos. E esses jovenzinhos eram jovens atores de palco, mas também de leito. No século XVII a XIX a gente vai ver uma presença muito forte, tá? Do amor vendido, do amor comercializado, não sei se podemos chamar de amor, vamos dizer, dos benefícios amorosos, porque não é só sexo, é muito mais, é companhia, é glamour, crescer juntos, né? Ser uma pessoa para ser vista junto, companhia nesse sentido, né? Então esse universo dos acompanhantes de teatro e de áreas de prazeres, né, se tornaram muito sofisticados. Como eles são representados, né? Eles são representados na literatura e na pintura e na gravura muito fartamente. O fim do século XIX, quando o Japão se abriu ao Ocidente, esse tipo de imagens, né, ficou assim super, digamos, famoso, né, principalmente na França e na Inglaterra, né? E a Inglaterra, com toda essa repressão ao homossexualismo e ao sexo e a qualquer indecoro, né? Escondeu essas estampas, né? Mas vocês vão ver que essas estampas solaparam e muito, né, essa aparência de controle, né, sobre os sentidos que a Europa dizia ter, né? Então, se vocês veem o trabalho de Picasso, ele se influenciou muito por essas estampas eróticas, né? Se vocês veem Klimt, pintor Klimt, nossa, ele bebeu direto nessas fontes, né? Então, no começo do século XX, né, há uma erotização, a gente vê isso com Freud, né, também, tá? Em vários níveis, né? E isso eu acho que tem muito a ver com esse contato, né, que o Ocidente teve com o Oriente. Então, algumas coisas que a gente tem que ter na cabeça quando a gente trata dessa literatura e dessa arte, que reflete, portanto, a sociedade da qual ela é espelho, né? É que, em primeiro lugar, a sociedade é poligâmica, né? Então, não existem essas questões de monogamia, fidelidade, ciúmes, eternidade, juras para sempre, essas coisas tal. Esse casamento monogâmico e etc. e tal foi instaurado só no fim do século XIX, quando o Ocidente tenta, digamos, e o Japão também, com aceitação, né, tenta se ocidentalizar. O Japão tenta se ocidentalizar. Então, uma das coisas que ele faz é adotar o casamento monogâmico e eterno. Não havendo casamento monogâmico, as relações são múltiplas, né? E, então, isso já é um caso que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, o romance Narrativas de Genji Monogatari, tá? Que foi escrito pelos anos 1000, né? Trata do Ricardo Genji, um protagonista lindo, maravilhoso, que tem muitas mulheres, muitas, né? Então, o primeiro contato do Ocidente foi, nossa, que Dom Juan, que horror, né? Que homem, sei lá,
ser imoral, né? Com tantas moças ao mesmo tempo, onde já se viu, né? Essa foi a primeira imagem. E de fato foi o primeiro conceito, né, que o Japão teve de ser indecente, de ser imoral, né? Então tudo podia, aquelas coisas assim. Isso é um grande preconceito. O segundo grande preconceito é quanto à idade, né? Quanto à idade. Eles chamam de Kodomo, né? Kodomo. A gente sabe disso também, que no Brasil colonial, aos 13 anos de idade, se casavam, né? Normal, né? Então no Japão era assim também, né? E se casavam também poderiam ser os objetos de leito vendidos, né? Então há muitas representações de garotinhos e garotinhas com homens mais velhos, né? Que são, em geral, os mais poderosos, né? E os meninos e as meninas, em geral, são os mais pobres, os que são vendidos, os que não têm muita força política, né? Como sempre, né? Até hoje, né? Outra coisa fundamental é que precisa ser belo, né? Esse objeto tem que ser belo, jovem e belo. Tá? Então eu acho que a juventude e a beleza, em qualquer nível, né, em qualquer cultura, sempre chamam a atenção, né? Como é que é chamado esse tipo de amor entre homens, né? É chamado de nanshoku, nan de homem e shoko de cor, né? Cores masculinas, cores de homens e homens. E isso tem uma longa história, né? Dizem, no caso japonês, dizem não, há rolos de pinturas e escritos que mostram isso, né? Que os monges tinham relações com seus tigô, com seus acólitos, com os garotos que os auxiliavam. Os monges budistas não podiam casar e, teoricamente, eles não pensavam em sexo, não pensavam nessas coisas, porque ele estava trilhando o caminho do Buda, né? Então, não podia entrar mulher dentro dos templos. Mas entravam os garotinhos para ajudar a fazer a comida dele, a cuidar da roupa, a fazer o leito, essas coisas, né? E começaram a entrar garotinhos cada vez mais bonitinhos, né? Então, daí vem essa lenda, né, digamos, de que existiam muitos monges muito apegados, né, a seus acólitos, a seus ajudantes. E esse comportamento é depois imitado pelos samurais. Então, em termos assim de, digamos, gay, né, de sociedade gay, sociedade homossexual, eu acho que a gente pode falar só na era moderna, porque aí sim, quando o Japão adota, né, esse discurso ocidental, né, de falar de homossexualismo, né, que a gente pode falar que começa a existir homossexualismo no Japão. Mas mesmo assim, vocês conhecem talvez o trabalho do Yukio Mishima, um escritor, Yukio Mishima. Ele escreveu Confissões de uma Máscara, que foi o primeiro livro dele nos anos 60, foi que o lançou, né? Confissões de uma Máscara de quê? Máscara de homem, quando dentro, já desde criança, ele era diferente. Ele tinha um interesse nanshoku, a palavra em japonês que ele usa é esse, nanshoku, né? Que foi traduzida como homossexual. Então a mesma palavra que era usada desde o século XVII, Mishima no século XX vai usar nanshoku, né? Só que no século XVII aquilo era tido como uma opção a mais. Eu posso gostar de cerejeiras, que seria a geisha, ou eu posso gostar de crisântimos, que seriam os menininhos, tá? Eu podia optar um dia outro, enfim, ou 2 dias um, 2 dias outros, né? Era uma opção, né? No caso desse par homem-homem, em geral era o homem velho com a mulher com um menino mais novo. Se o menino crescesse, essa relação é cortada. Então é sempre o grande modelo, seria o mais velho e o mais novo, né? E na geisha a mesma coisa. Então quando eles passavam dessa idade, digamos atraente, que vai até os 16 anos, por aí, eles não são mais objetos de interesse, eles não são mais gay, eles se tornam normais, tá? Às vezes ele vai
compraram um garoto para ele também. Mas ele não é mais gay, não é mais o menino, o Kagema, o menino das sombras. Tá? Alguns estudos colocam, por exemplo, nas escolas japonesas, né, que só existiam meninos, né, um desenvolvimento de relações amorosas entre eles com uma certa preeminência. Né? Eu não sou socióloga, eu não tenho nenhum estudo nesse sentido, mas alguns livros que eu já li sobre estética e história do sexo no Japão, coisas que tais, apontam também essa presença do sexo nas escolas só de meninos, tá? Mais ou menos como no modelo inglês. Tá? Outra coisa que se aponta muito são as mulheres confortos, né? Mulher conforto, que vocês devem ter ouvido falar, né? Durante a guerra, o Japão raptava as mulheres dos países dominados, né? Para seduzir sexualmente seus soldados. Né? Tá tudo aqui dentro dessa chave, porque o sexo não é uma coisa importante, o sexo é apenas uma necessidade, é uma questão de yin-yang, balanço, né? Das energias. Então passa, né? como a água do rio, né? Como o flutuar. Né? Então era essa a concepção. Agora, vocês vão me perguntar a influência na família, ou se todo mundo pensa assim, na verdade não. Né? Existe uma grande exterioridade, né? Que não pode nem ver essas coisas. Né? Como existe também, ainda hoje no Japão contemporâneo, um grande mercado de imagens até infantis, mas altamente sexualizadas. Né? Que vocês devem conhecer alguns mangá, algumas coisas assim, que têm sido bastante discutidos ultimamente. Né? Então, a representação do falo, né? dos órgãos sexuais, é estetizada, é objeto de interesse. Né? Então ninguém vai ficar escandalizado com a pintura do Manet, né? Aquela da criação do mundo. Absolutamente. Aliás, o Manet se inspira, né? Nessas pinturas de grandes vaginas, que eles chamam de aberturas, né? Grandes aberturas da arte japonesa. Tá? Só que ele faz a moda realista. Né? Então esse assunto é assim. Até 1956, as áreas de prazeres existiam. Depois da guerra, os americanos entraram no Japão, proibiram, fecharam as áreas de prazeres, né? Que ficaram na clandestinidade. Nos anos 90, por aí, né? Começa a abrir de novo. Então, essa produção ficou muito, muito censurada. Nada que falasse de sexo podia ser citado ou publicado. Então ninguém falava em gay. Não quer dizer que não existisse, mas não podia ser falado. Tá? A partir dos anos 90, que começaram a permitir que se publicassem essa produção do século XVIII, XVII, né? Como sendo arte, entre aspas. Né? Então, nós podemos dizer que a sexualidade ficou mais aceita no mundo exterior, no mundo externo. E isso eu acho que também se viu mesmo no Ocidente, influência dos dois, enfim, né? Todos esses movimentos de libertação e escolha e coisas assim. Mas o que eu acho bastante interessante nessa história toda, né? É um rico material artístico, visual, poético, né, que fala do sexo e das coisas do sexo. Então isso, como o Japão, nossa, é incrível. Né? Eu nunca vi nenhuma cultura com tanta minudência, com tanto interesse na descrição e na narração de aventuras e coisas que tais. Né? Então vocês devem ter lido a história da sexualidade, né, do Foucault. Você vê que ele fala lá, né? Parece que a representação erótica, né, no Japão, na Índia, é muito rica, mas a gente não conhece, a gente não vai falar disso. Mas eu estudo mais século XVII e XIX, mas evidentemente eu vejo esses reflexos até hoje. Então, meu nome é Henrique Eide Urich Honden, eu tenho 22 anos,
Eu era de Londrina, no Paraná, me mudei para São Paulo recentemente, faz um mês e pouco, quase 2 meses. Eu sou formada em contabilidade pela Universidade Estadual de Londrina. Vim para cá porque eu passei em um trainee de auditoria. E é onde eu estou trabalhando atualmente. Minha mãe é alemã e meu pai, que é japonês. E meu pai tem mais 3 irmãs. E eu não conheci meu avô por parte de pai. Minha avó paterna ainda está viva. A gente tem bastante contato, tem uma boa relação com todos eles. E acho que é isso. Você já sofreu algum preconceito por ser homossexual? Não, nunca. Tipo, desde a época de adolescente, colegial, ensino fundamental, faculdade, nunca sofri nada. Tanto verbal assim, ou físico. Beleza. Você poderia falar um pouco sobre o seu lado oriental da família? Então, a minha mãe é alemã e meu pai que é japonês só, sou mestiço. Tem gente que acha que eu nem pareço muito japonês, mas eu não tive tanta influência assim da cultura mesmo. Tipo, gosto de eventos, festas, comidas, essas coisas assim, e alguns costumes mesmo. Só que é mais da parte do meu pai. Só que como meu pai e minha mãe são separados, eu tenho assim, não tenho muito contato com meu pai, mas mais com a família dele, tias e avós. Certo. Qual a influência da cultura oriental sobre você? Então, eu gosto bastante assim da parte de games e desenhos, de músicas, comida eu gosto bastante. E acho que é mais isso, tipo, a cultura geral assim, mais da parte de entretenimento. E como a cultura oriental influenciou na escolha da sua sexualidade? Sim. Na verdade não influenciou, né? Sim. Acho que da parte tanto da minha mãe quanto do meu pai, da minha mãe assim eu nunca tive muita influência por parte da cultura, mas da parte japonesa, tipo, as minhas tias eram bem rigorosas, mas elas aceitaram super tranquilo, minha família inteira sabe e todo mundo aceita super bem. E acho que pela cultura assim não teve muita influência. Certo. E qual a opinião da sua família sobre a sua sexualidade, se eles aceitam? Todo mundo é bem tranquilo. Quando eu contei assim, tive um acompanhamento psicológico, essas coisas pra ver se realmente era isso que eu pensava, que eu poderia sofrer, todos os problemas que eu teria e tudo que poderia acontecer assim, mais ou menos, porque acho que eles aceitam, mas se preocupam bastante, porque mesmo minha família aceitando, meus amigos também, eu acho que nem todo mundo da sociedade aceita. E já que a parte da sua família japonesa, lá do seu pai, já sentiu alguma vez assim um estranhamento em relação à sua mãe, de enfrentamento do seu pai da sua escolha de sexualidade? Assim? Acho que não. Na verdade, eu nunca senti, tipo, eu nunca precisei chegar pro meu pai e falar assim, pai, sou gay. Eu acho que ele sabe, mas não é uma conversa assim que a gente teve abertamente. E acho que talvez por isso que minha família sempre foi um pouco mais de boa, porque essa parte japonesa deles, eles são um pouco mais fechados. Então, tipo, eles não chegam conversando, querendo saber muita coisa, perguntando, questionando. Eles se preocupam muito, mas eles não ficam me questionando sobre isso. Certo. Você acredita que a cultura oriental é mais preconceituosa do que a ocidental? Então, da minha parte assim, japonesa mesmo, eu acho que não. Igual tipo, eu falei, eu acho que eles são um pouco mais fechados e conservadores, assim, principalmente as pessoas mais antigas. Tipo, hoje eu acho que já tá muito mais tranquilo, ainda mais, por exemplo, quem é do Brasil mesmo, quem já mora aqui. E eu tenho alguns amigos que já foram pro Japão ou moram lá e estão lá, tipo, eles falam que lá eles não ligam muito pra essa coisa de sexualidade, assim. Tipo, às vezes duas pessoas, tipo, tanto 2 homens quanto 2 mulheres, tipo, eles veem como uma pessoa. Então, tipo, eles não ligam muito pra isso de gay ou lésbica ou essa parte, assim. Mas mesmo as pessoas mais antigas, minha avó nunca falou comigo sobre isso, mas ela sabe. Mas talvez tipo, por ela ser um pouco mais fechada assim, não tem muito essa conversa, eu acho. Perfeito.
E você acha que a cultura oriental ainda hoje é conservadora e tradicional? Acho que hoje não mais. Talvez lá, é que eu não conheço mesmo como é lá, assim, mas eu acho que aqui no Brasil, assim, eu acho que é muito mais tranquilo, muito mais aberto. Tanto não só da cultura oriental, mas todo mundo. Acho que ficou uma coisa mais natural, talvez. Você acha, talvez os valores ocidentais, com a chegada dos japoneses, os valores ocidentais se misturaram? Sim, acho que sim. Tipo, hoje é uma coisa muito misturada mesmo. Acho que ninguém rotula muito, tipo, se for japonês não vai ser gay, ou se for japonês é mais feio ser gay. Eu acho que é uma coisa mais normal, talvez. E o legal, assim, antes do trabalho, eu não sabia ainda, não tinha muita certeza em relação a como o povo japonês se sentia frente à homossexualidade. Eu pensei que pelos valores serem mais, sei lá, rigorosos, etc., você teria uma pressão maior. E o legal é que eu tô percebendo que não é bem assim, que ao longo da história, desde os samurais e tal, eles já aceitavam, porque para os japoneses, para a cultura oriental, isso é o que a especialista estava contando, não se importa muito o sexo, sabe? Ou é com uma mulher, ou você escolhe uma mulher, ou você escolhe um homem. Até hoje, assim, ainda mais tipo nos jovens, eles são muito mais, talvez, cabeça aberta, assim, eles não ligam muito pra homem ou mulher, eles veem o indivíduo. Você falou da influência do entretenimento, que hoje em dia a cultura oriental te influencia mais a parte do entretenimento. Como você via a parte da sexualidade sendo tratada no mangá e etc? Então, eu acho que ainda mais no entretenimento é uma coisa ainda muito mais, tipo, explícita, assim. Eu acho muito comum em mangás, tipo, dois rapazes ficando, ou tipo... festas assim, acho que não tem muito porque é bem tradicional mesmo. Sei lá, as pessoas acho que não vão para isso. Mas em mangás, tanto desenhos. Porque, tipo, querendo ou não, alguns personagens japoneses de desenho, filme, você não sabe se, tipo, é um homem ou uma mulher. É tipo um indivíduo. Então, acho que eles não ligam muito pra essa parte de, tipo, ser homem ou mulher. Então, eles refletem isso bastante nos desenhos e animes, assim. Eu acho que por talvez o anime ser bem exagerado, muito cheio de... bem exagerado mesmo, eles acho que não deixam tão evidente essa parte de preconceito, assim. Tá certo. Bom, Henrique, eu acho que ficou perfeito, deu certinho. Nossa, você falou, a especialista falou exatamente sobre isso, sobre a literatura, como é tratada na literatura, mostrou livros pra gente do século XVIII, assim, e lá aparece, tipo, pênis, assim, sabe, na cara mesmo. Enquanto isso, pra gente do Ocidente, eles já castigavam, e que o Japão só foi oprimir com a chegada dos Estados Unidos, que antes era um assunto normal, como deve ser tratado. Só que... É que eu não sei, tipo, se eles levam por um lado, não de inocência talvez, mas eu acho que eles levam tudo com muita naturalidade, sabe? Dessa parte, assim, tanto de, sei lá, aparecer pênis em revistas e outras coisas, tanto de homossexualismo, assim, eu acho que eles tratam isso com muita naturalidade. Acho que eles não ligam, na verdade. Acho que pra eles não é algo que se chama atenção, é uma coisa normal. Só uma outra dúvida, você sabe alguma coisa assim sobre a influência da religião na escolha ou influenciando? Porque para contrastar com a religião católica, assim... Então, eu acho que da parte de religião é muito mais rigoroso do que por culturas. Eu acho que independente se a pessoa é japonês ou, sei lá, alemã ou qualquer outro lugar, eu acho que isso não influencia tanto quanto a pressão que a religião faz. Tipo, independente se é aqui, católico, evangélico, ou lá, tipo, budista ou qualquer outra coisa, eu acho que isso talvez é muito mais influente e faz, talvez, a pessoa ter um pensamento diferente do que por parte da cultura mesmo. Essa parte de religião eu acho que, tipo, é meio... sei lá, tipo, eles querem que você pense alguma coisa, então fica meio ruim de falar.
Eles querem que você pense... Não, é que eu tenho esse pensamento, mas acho que Sim. cada um tem um pensamento de um jeito. E se a pessoa tipo, foi criada a vida inteira com um pensamento desse jeito, ela vai ser assim. Sim, Talvez sim, não com pela certeza. cultura, mas talvez mais pela religião, por talvez pensar é errado. Sim. Porque tipo, eles começam a conseguir ter motivos para falar que aquilo é errado. Sim. Se você falar tipo, só pela cultura, você vai falar, tá, é errado, mas por quê? Tipo, o japonês não pode? Mais ou menos isso. Mas pela religião... Talvez acho que eles conseguem ter mais motivos assim pra te influenciar.